Olá, galerinha do primeiro ano! Como estão vocês? Me contem aí, estão preparados para mais uma trilha de estudos? Tenho certeza que devem estar e vocês vão curtir muito esse assunto que vocês verão nas próximas atividades. Mas antes de começar, eu quero saber, quem de vocês lembra qual foi o último assunto que estudamos na trilha de Natureza e Sociedade? Lembram que nós estudamos sobre os objetos, como eles são feitos e de que eles são feitos? Vocês descobriram que os objetos podem ser feitos de diversos materiais, como plástico, vidro, papel ou metal, dentre tantos outros materiais, não é mesmo? Mas você já parou para pensar de onde são retirados esses materiais? É sobre isso e mais outras coisas interessantes que vocês vão descobrir nos próximos estudos. Esses materiais são geralmente retirados da natureza. Vejam só um exemplo. No solo, nós podemos encontrar alguns metais e com eles são produzidos carros, ferramentas, panelas, entre outras. No solo também, mas nas profundezas do solo, é possível retirar o petróleo e com ele é produzido o plástico. Outros materiais podem ser plantados e retirados, como por exemplo a madeira, que nós fazemos móveis, podemos fazer brinquedos, produzimos o nosso lápis e até mesmo o papel. Além disso, vocês estão vendo uma florzinha branca ali? Uma plantação? Então, é um outro exemplo de material que é retirado da natureza. E esse material aí é o algodão. Já explico mais um pouquinho sobre ele. Por enquanto, eu quero que vocês observem essa imagem e enquanto vou fazendo algumas perguntinhas, você vai respondendo aí do outro lado, tá certo? Nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, estão sendo representados diversos locais onde são extraídos ou produzidos materiais usados para fazer diversos produtos do nosso dia a dia. No número 1, vocês podem observar, sabe o que está representando? É a fazenda de cultivo de árvores e criações de animais. Então, se tem árvores e animais, significa que esse lugar pode produzir produtos para a nossa alimentação e madeira para fazer móveis e papel. No número 2, consegue identificar o que tem aí? No número 2 está representando a retirada de minérios como ferros, ou seja, retiradas de metais. E o que pode ser feito com esses metais? Podem ser feitos clipes, tesouras, facas, bicicletas, carros, uma infinidade de coisas, né? Então, vendo o número 3, bem nessa parte azul, tem um barquinho ali. Notam que está no mar. Sabe que lugar é esse? É um navio de pesca. Esse navio está pescando muitos peixes. E esses peixes servem como nossa alimentação. Eles são usados como nosso alimento. E no número 4, vocês sabem o que tem aí? Observam que é também uma coisa no mar. Só que daí não está sendo retirado nada da água. Está sendo retirado algo do fundo do oceano, ou seja, do solo, que fica lá no fundo do mar. Então, bem lá no fundo do solo está sendo retirado petróleo. Então, isso aí ó, é uma usina que retira petróleo lá do fundo do solo. E com esse petróleo nós produzimos o quê? Produzimos o plástico. E com esse plástico produzido do petróleo pode ser feito diversos materiais, como os brinquedos, copos, vasilhas e etc. Viram só que interessante naquela imagem anterior? Agora eu tenho uma pergunta para você. Os materiais acabam? Será que o petróleo? Será que a madeira? Será que os metais eles podem acabar? Pensa aí um pouquinho. Você já tem a resposta? Será que acaba mesmo? Vou te explicar um pouquinho sobre isso. Alguns materiais que são produzidos pela natureza, eles demoram muito tempo para serem formados, como por exemplo o petróleo e os metais. Eles demoram muitos anos para serem formados novamente. Então, o que pode acontecer? Se gastarmos muito petróleo de forma irresponsável, se extrairmos muito metal da natureza, não vai dar tempo de se formar outro
para que continuemos retirando. Então, precisamos utilizar o petróleo e o metal que tem disponível de maneira consciente para que ele não acabe logo e para que, enquanto tem esse, dê tempo da natureza ir produzindo outro. Outros materiais, como é o caso da madeira, o que pode ser feito? A madeira cresce de maneira mais rápida e sempre que retirarmos uma árvore para produzir objetos, nós podemos plantar uma outra no lugar, porque desta forma sempre teremos madeira disponível. Outra observação importante é que a retirada de alguns materiais elas podem modificar aquele ambiente. Por exemplo, ao extrair minério de rochas, de montanhas, pode estar prejudicando o local onde se formam os rios, assim como a retirada de muitas árvores para fazer outro tipo de plantação ou para criar gados pode acabar com as florestas e, consequentemente, com o habitat natural dos animais. Então, por isso, é preciso retirar os materiais que temos disponível na natureza com muita responsabilidade e de maneira que prejudique minimamente ou que não prejudique o meio ambiente. E eu sei que vocês são crianças conscientes e bem preocupadas e entendem bastante sobre isso. Claro que podemos usufruir dos materiais que a natureza nos disponibiliza, mas temos que ter muita responsabilidade com ela para que continuemos usando esses materiais, para que eles não tenham fim e para que não prejudicamos o meio ambiente. Afinal, nós precisamos inclusive desse meio ambiente preservado para nós vivermos bem. E até aqui vocês viram muitas coisas sobre os materiais, de onde eles são retirados e que é preciso ter responsabilidade com essa retirada. Mas vocês já se perguntaram como cada objeto é produzido? Já pensou como será que é feita uma roupa? Pensa aí um pouquinho. Você sabe de onde vem a matéria-prima da roupa? As roupas de algodão, vocês sabem como elas são feitas? Está curioso? Então observa mais outra imagem para você entender como funciona esse processo. Vocês estão vendo aí que tem uma plantinha verde no número 1? Pois é, acredite, o algodão ele é produzido de uma planta que se chama algodoeiro. A sementinha do algodão é colocada na terra, daí forma-se uma plantação de algodão. Observa aí na imagem 2. Quando a planta cresce, ela forma uma flor, que depois de um tempo se abre. Então o algodão é encontrado dentro dessa flor. E esse algodão ele pode ser colhido manualmente por pessoas ou pode ser colhido por máquinas. Depois que esse algodão é colhido, eles são transformados em fios. E aí ele pode ser tingido, ou seja, ser pintado de várias cores. E em seguida ele é trançado e daí forma-se o tecido de algodão. Vejam agora no número 4 o que acontece. O tecido de algodão é cortado e os pedaços são costurados de acordo com o tipo de roupa. Com o tecido pronto, você pode fazer a roupa que desejar. E no número 5, finalmente a roupa está pronta para ser vendida nas lojas. Agora me responda, você já sabia que a sua roupa de algodão é produzida desta forma? É bem curioso, é bem interessante, né? E assim são feitos também diversos objetos, são retirados da natureza, passam por um processo de transformação, passam por fábricas, são fabricados e só depois chegam a nós. Então, tem um processo para madeira, um outro processo para metal, inclusive até os alimentos, antes de chegarem à nossa mesa, passam por um processo, por exemplo, o leite da vaca. Primeiro precisa criar a vaca, crescer, alimentar bem essa vaca para que ela cresça saudável. Quando ela começa a dar leite, o leite é retirado dela, passa por todo um processo para que esse leite fique saudável e conservado. Esses leites são colocados em saquinhos, em garrafas. Só depois vão para o mercado e só depois nós o compramos, não é assim? Viu que interessante? Então, os produtos são feitos dessa forma e vocês estudarão mais um pouquinho sobre isso nas próximas trilhas. Eu não falei que era um assunto interessante?
Tenho certeza que vocês vão gostar. Caprichem bastante nas tarefas, se dediquem aos estudos. Um beijo e um queijo e até mais!